Relativamente à questão da educação e da saúde, tem sido colocada um peso muito grande do ponto de vista ideológico, com o PS acusar o PSD de querer acabar com o Estado Social, com o PSD dizendo que não há espaço para manter este Estado Social tal como existe e, portanto, é preciso fazer opções. Como é que olha para estas propostas dos dois partidos? Antes de mais, olho para a discussão como uma discussão que nos tira daquilo que é verdadeiramente essencial, que é discutir as medidas. Quando qualquer dos partidos, e neste caso o PS, desde sempre que o PSD tem vindo a apresentar algumas medidas, de certo modo, revolucionárias contra o estado de coisas que chegamos, o PSD vem logo dizer que é um ataque ao Estado, o PS vem logo dizer que é um ataque ao Estado Social e que os cidadãos, a pobreza em Portugal vai aumentar e que os cidadãos pobres não poderão recorrer a isso, quando não me parece que assim seja. Eu devo dizer que, do ponto de vista daquilo que é a ideia programática, o PSD, eu identifico mais com o que o PSD tem vindo a dizer e assusto-me muitas vezes um pouco mais com os atos que têm vindo associados, no fundo, à ideia programática e depois aos atos que têm decidido esta campanha. Acho que não tem estado muito bem. Mas, do ponto de vista, aquilo que me parece que é importante nós vermos é, de facto, sem um complexo ideológico. E em Portugal, nós há muito tempo que não conseguimos fazer uma discussão política séria sem isso. Porque é evidente que o Estado, aliás, muitas vezes nós vemos os agentes políticos que dizem que são contra todas as situações, que são a favor da escola pública, assim, de um ponto de vista dogmático, muitas vezes são os próprios a recorrer àquilo que é o privado e a escola privada e a saúde privada. Porquê? Porque é um facto, a meu ver, os privados são muito melhores a gerir e são muito melhores a fazer coisas de qualidade do que o próprio Estado. É evidente que nós, quando dizemos isso, não dizemos que algum cidadão que não tenha possibilidades não terá capacidade de recorrer à saúde e à educação. Não é isso que alguém que diz que este sistema global, universal, de tudo público, que deve mudar. Uma pessoa não quer dizer que as pessoas que não tenham capacidade não possam recorrer. É simplesmente, a meu ver, e aquilo que é o ponto fundamental, é na prestação dos serviços. Porque é que tem que ser o Estado, com a sua ineficiência, com a sua incapacidade de responsabilizar as pessoas pelo bom e pelo mau, ou seja, de criar mérito, de criar produtividade, porque é que tem que ser o Estado a fazer essa gestão e a fazer, no fundo, uma prestação global desses serviços, porque o Estado é um prestador de serviços em si e, a meu ver, no geral, tem muitas exceções, nomeadamente na saúde, obviamente que há hospitais públicos de referência, mas também poderia haver mais hospitais privados de referência se nós não tivéssemos uma cabeça tão virada para o público. Portanto, o importante é que as pessoas percebam que prestar o serviço e ter acesso a esse serviço é uma coisa diferente. Ou seja, as pessoas, mesmo que o serviço seja prestado pelos privados, não quer dizer que não tenham acesso a esse serviço do ponto de vista gratuito, quando efetivamente necessitem. Portanto, eu acho que nos dois programas há algum pendor ideológico efetivo. O PS antecipou-se e disse que era o último defensor do Estado Social, que no fundo vai revitalizar a escola pública, vai modernizar, vai apostar na saúde pública, e o PSD, eu digo, parece-me mais realisticamente, porque quando não se tem dinheiro, não se tem vícios, e o Estado português efetivamente deixou de ter dinheiro e deixou de ter vícios, portanto deve deixar de ter vícios. Agora vêm-nos impor que deixemos de ter vícios. Portanto, essa racionalização que é necessária fazer, recorrendo aos privados, parece-me um ponto fundamental do futuro de Portugal. Portanto, eu, nesse aspecto, acho que devemos deixar de ter esse complexo. De colocar ainda duas questões. A primeira tem que ver com a questão da descida da taxa social única e, com isso, transferir para as empresas alguma competitividade do custo de trabalho. Outra coisa que me parece relevante para a criação de emprego, para o crescimento económico, é que as empresas sejam competitivas. E para que as empresas sejam competitivas é obviamente fundamental que os custos de trabalho sejam reduzidos e que haja mais flexibilidade também do ponto de vista do mercado laboral. Portanto, desse ponto de vista parece uma boa ideia. Depois há o outro lado da moeda, que é o lado do compromisso que nós temos de redução de déficit, redução de endividamentos, que também de um ponto de vista muito, de certa forma, muito europeu,
que é muito muito apostado na carga fiscal e que muitas vezes não liga aquilo que é o custo do trabalho, aquilo que é o custo fiscal para as pessoas e para as empresas, através de uma redução, o problema de, através de uma redução destas taxas, nós não conseguimos cumprir aquilo que nos propusemos do ponto de vista de objetivos de redução do déficit. Portanto, é evidente que há aqui uma coisa que ainda não percebemos muito bem, que o PSD não conseguiu explicar, como é que, reduzindo esse custo do trabalho, que me parece bem, como digo, vai compensar a outra parte. Já se fala do IVA, já se fala basicamente é isso do IVA e nomeadamente de uma transformação, de uma reformulação daquilo que são as diversas taxas do IVA. Portanto, essa é a curiosidade que nós temos, que não ficou bem claro, que o PSD no seu programa diz, em termos muito básicos, que isto não será necessário aumentar a carga fiscal. Eu espero que não. Visto que o PSD é mais ambicioso ao nível das privatizações, visto que o PSD me parece mais ambicioso ao nível da redução da despesa do Estado, espero que não, mas a verdade é que já também representantes de entidades externas vieram colocar umas dúvidas quanto a isso. Mas do ponto de vista de ideia, parece-me evidentemente muito importante que as empresas portuguesas, nós temos de ser atrativos para que as pessoas queiram investir em Portugal e para que assim se possa criar emprego. Isto parece-me uma verdade lá para Alice. Portanto, carga fiscal, custos de trabalho são absolutamente fundamentais para que nós nos tornemos competitivos, porque nós não somos iguais à Alemanha, não temos os mercados como a Alemanha, como a Espanha, que têm mercados muito fortes, têm grupos económicos enormes, com uma enorme capacidade de exportação. Nós somos muito mais pequenos, portanto a única maneira é dar esse estímulo e diferenciar-nos nesses aspectos e noutros aspectos. Portanto, eu, obviamente, que estou de acordo com isso. Francisco, uma das críticas que tenho lido sobre estes dois programas tem que ver com a falta de desígnios para os portugueses e falta de olhar estratégico para o futuro. Nenhum dos programas aponta grandes caminhos estratégicos, grandes rumos estratégicos para Portugal. Os programas, normalmente, e estes não fogem muito à regra, com exceção do programa da Troika, são muito vagos. Efetivamente, quer dizer, eu acho que esses desígnios estratégicos, os programas, eu penso que os desígnios estratégicos devem ser mais no discurso. Os programas deviam ser mais concretos, deviam ter medidas mais concretas, mais timings, que é aquilo que normalmente nunca vimos nos programas portugueses. É aquilo que vimos da Troika. Portanto, eu ficaria mais satisfeito por ter um programa mais concreto de todos os partidos. E depois um discurso mais mobilizador dos líderes de partidos. Ou seja, nós vemos o caso dos Estados Unidos, quer dizer, Barack Obama não é um deus e não mudou o mundo, como também não mudou os Estados Unidos de uma forma completamente como nós víamos, aquele entusiasmo. Mas criou um entusiasmo em torno de um desígnio de um país que estava, e que não está muito bem, mas que estava, de certa forma, à deriva. De certa forma, quer dizer, os Estados Unidos nunca estão muito à deriva porque nunca estão muito dependentes propriamente do poder político, têm uma economia muito forte paralelamente a isso. E nós, o que nos falta aqui, muitas vezes, é que esse desígnio seja transmitido com algum entusiasmo pelos líderes deste país. E eu acho que era importante para os portugueses se sentirem entusiasmados com aquilo que têm pela frente e com o trabalho que necessitam de fazer e com os hábitos que precisam mudar. Portanto, mais do que ficar no programa, que eu gostava que fosse, repito, mais concreto, eu acho que esse desígnio devia ser de uma forma clara, de uma forma entusiasmante, de uma forma sem ser zigue-zagueante, sem estarmos permanentemente em guerras de um lado para o outro, mas virados para o país e para o povo, para os desígnios do povo. Eu acho que esse discurso poderia ser feito pelos líderes e até agora tenho visto muito pouco, vejo mais pequenos e grandes atritos pessoais, incapacidades das pessoas se darem do ponto de vista político umas com as outras e do ponto de vista pessoal, e isso eu acho que é dramático para o país e parece-me, e agora que vem a campanha faço esse apelo, que não vale nada, como é óbvio, que esse entusiasmo e que essa força de querer mudar os nossos hábitos que estão errados e que nos levaram até aqui, venha daqueles que vão fazer a campanha, e eu acho que poderá ser decisivo também para a escolha do nosso voto. Francisco Proença de Carvalho, foi um prazer contar com o seu comentário nesta noite de terça-feira. Francisco Proença de Carvalho, advogado, a comentar os programas do PS e do PSD. É um tema que vai ser transversal ao longo de toda esta semana no Closing Bell, que parte agora para um breve intervalo. Logo a seguir atualizamos toda a informação que está a marcar esta noite de terça-feira. Até já.